Oi, eu sou Duda. Se você tá chegando aqui agora, esse é o 6º vídeo da série A Deusa em Nós. Até agora a gente já fez 5 vídeos, cada um falando sobre uma deusa grega, e esse é o vídeo onde a gente vai abordar o mito de Hera. A proposta dessa série de vídeos é que a gente se aproxime de pelo menos um aspecto do mito e entenda como esse mito impacta na nossa vida, no nosso dia a dia. De que maneira esses mitos podem nos levar a um processo de maior autopercepção e autoconhecimento. Essa série, ela continua e se amplia nas nossas redes sociais. Então, se você não sabe ainda, segue a gente no Instagram, @AeneCasaDeCultura e @DudaDorea. E lá você vai ter lives e outros materiais falando sobre essa série. Infelizmente, o espaço de um vídeo como esse, que é a proposta é ser de pelo menos uns 10 minutos, não cabe a gente dar conta de tudo o que aparece numa história, especialmente numa história que tem a complexidade de Hera. Hera é uma deusa que foi reduzida ao papel de esposa, e isso é, sem sombra de dúvida, uma forma de manipular os mitos, as histórias, os contos, de uma maneira que sirva ao propósito do patriarcado, do machismo e tudo isso que a gente sabe que acontece aí pelo mundo, embora muita gente não queira falar sobre o assunto. Mas, como esses vídeos que a gente produz aqui tem a intenção de fazer a gente se questionar, olhar para dentro e também mudar a configuração de como as coisas estão organizadas no mundo, então isso faz parte do nosso tema também. Bom, como eu falei agora há pouco, Hera foi reduzida à deusa do casamento. Ela foi retratada e permanece sendo retratada como uma deusa ciumenta, vingativa e cujo único propósito é tentar eliminar de várias maneiras, inclusive maneiras até bastante criativas, todas as mulheres e os filhos que o seu marido teve. Como Zeus é um deus que tem muitas amantes ao longo das suas histórias e muitos filhos também, inclusive ele inaugura um novo tempo na mitologia que muda a relação de pais e filhos, pais e filhas. Hera tem bastante trabalho com todas essas vinganças que ela acaba executando. Só que isso, a gente sabe, é uma forma extremamente reduzida e muito, mas muito limitadora de como a gente se enxerga como mulher no mundo. Infelizmente, essa maneira de representar as esposas foi perpetuada por muito tempo. E a gente repetiu esses padrões com uma inconsciência muito grande, porque ainda hoje encontramos muitas mulheres que entendem que o problema da relação é a outra e não a relação em si, ou o comportamento, né, que é mais óbvio, o comportamento do homem na relação. Não é muito difícil a gente encontrar representações de Hera nas novelas, nos filmes, no cinema, nas séries, em todos esses lugares. É um estereótipo que foi criado e que continua sendo muito reproduzido, o que torna a nossa relação com essa deusa um pouco salgada, um pouco difícil, porque ou a gente se identifica completamente com ela e o lugar de poder que ela ocupa, ou a gente rejeita o pacote completo, né? O pacote da relação e desse modelo de estar em relação onde a mulher está sempre ocupando um lugar de um ser que se preocupa apenas com seu status como esposa. E sim, eu sei que é muito difícil a gente se relacionar com esse arquétipo, mas a gente segue se identificando com algumas mulheres que representaram isso muito fortemente na nossa cultura, como, por exemplo, a Jacqueline Kennedy. Jack Kennedy foi a personificação da Hera no mundo, né? Uma mulher que era casada com um homem extremamente
adepto de ter relações extraconjugais, mas que sempre permaneceu no lugar de esposa, inclusive conquistando o mundo de uma forma extremamente carismática e se mantendo no seu lugar de poder ao lado do homem que era também extremamente poderoso. Quando a história muda, né, ela tem o marido assassinado, ela acaba novamente se relacionando com um homem que coloca ela também nesse mesmo lugar. E como a proposta desses vídeos é sempre a gente dar uma olhadinha no outro lado da deusa, né? Vamos dizer assim, na outra face da moeda, o que está na sombra. O que está na sombra de Hera é uma das coisas mais belas e também esse processo no próprio mito, onde ela se desenvolve e se descola desse lugar de esposa vingativa, é uma das passagens mais belas da mitologia para mim. O lado sombrio de Hera é o lado da mulher que é capaz de estar bem consigo mesma, de estar inteira em si e que não tem nenhuma necessidade de uma relação, de um casamento, de um namoro ou de qualquer outra forma de estar com o outro para se sentir completa. Como eu falei no começo e tenho falado em todos os vídeos, é impossível a gente conseguir falar sobre todos os aspectos que um mito traz. E também não é esse o nosso propósito. Para isso, eu te convido a assistir as lives que já ficaram salvas dos outros episódios e também deixar aqui comentários, perguntas, ideias, sensações e impressões que a gente pode usar para fazer o comentário da próxima live que vai acontecer no @AeneCasa de Cultura sobre outros aspectos da mitologia de Hera. E se essa prosa trouxe alguma luz para você, se você sentiu que isso de alguma maneira contribuiu para a sua vida, tenta pensar aí em outras mulheres que podem também achar esse conteúdo interessante. E não esquece de encaminhar esse vídeo para todas as mulheres que podem agregar, aumentar, fazer um volume para a gente conversar ainda mais sobre como a gente pode olhar para as histórias, olhar para os mitos e fazer disso material para o nosso processo de autoconhecimento.